Falando agora um pouco sobre o capítulo segundo, são as definições, que é de extrema importância para que a gente tenha a compreensão integral da norma. Em alguns momentos são utilizadas siglas ou algumas nomenclaturas, e quando você tem familiaridade com as definições, você consegue absorver de modo mais proveitoso. Então, o artigo 5º, ele foi dedicado para as definições. Então, água para consumo humano, no inciso 1º, é água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independente da sua origem. Água potável é aquela água que atende ao padrão de potabilidade, que é estabelecido neste anexo e que não ofereça riscos à saúde. O padrão de potabilidade é um conjunto de valores permitidos para os parâmetros de qualidade da água para consumo humano, conforme definido neste anexo. Então, água para consumo humano é água potável. A água potável é aquela que atende ao padrão de potabilidade, e o padrão de potabilidade é um conjunto de parâmetros com valores máximos permitidos que são definidos nessa própria portaria, no caso, no anexo dessa portaria. O padrão organoléptico é um conjunto de valores permitidos para os parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, mas que não necessariamente implicam risco à saúde. A gente pode exemplificar como gosto, como odor, como cor. São padrões organolépticos que podem ou não oferecer um risco, mas que pode gerar uma não aceitação por parte da população. No inciso 5º, Sistema de Abastecimento de Água para Consumo Humano, o SAA, que é bem mencionado na portaria, é uma instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinadas à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio da rede de distribuição. Então, o sistema de abastecimento ele abrange desde a captação da água, passando pelos processos de adução, tratamento, distribuição, até chegar nas ligações prediais. Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água para Consumo Humano, o SAC, é uma modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável sem rede de distribuição. Então, nesse caso, eu tenho um abastecimento para consumo humano, só que não tem uma rede de distribuição. Que acredito que a gente possa incluir nesse ponto poços, alguma coisa do gênero, desde que atenda a algumas famílias, né? No 7º, Solução Alternativa Individual de Abastecimento de Água para Consumo Humano, SAI, é uma modalidade de abastecimento de água para consumo humano que atende a domicílios residenciais com uma única família, incluindo seus agregados. Acho que aí o poço se inclui muito melhor, né? Rede de distribuição é parte do sistema de abastecimento, como a gente tinha mencionado lá no inciso 5º, formada por tubulações e seus acessórios destinados à distribuição, a distribuir água potável até as ligações prediais. Então, ele pega a água tratada, que sai das estações de tratamento, e leva até as residências. Ligações prediais é um conjunto de tubos, peças, conexões e equipamentos que interligam a rede de distribuição à instalação hidráulica predial do usuário. Então, elas são conjuntos de tubos, peças, conexões, tudo que pega da rede de distribuição e liga essa água à casa do usuário. Instalação hidráulica predial é rede ou tubulação de água que vai da ligação de água do sistema de abastecimento até o reservatório de água do usuário. Intermitência, paralisação do fornecimento de água com duração igual ou superior a 6 horas em cada ocorrência. Então, a intermitência ela é caracterizada por um tipo de parada no fornecimento de água que seja maior ou igual a 6 horas. Controle da qualidade da água para consumo humano é um conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, destinada a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição. Então, o controle, além de verificar se a água ela é potável, ele precisa manter essa água potável. Vigilância da qualidade da água para consumo humano, conjunto de ações adotadas regularmente
pela Autoridade de Saúde Pública para verificar o atendimento a este anexo e avaliar se a água consumida pela população apresenta riscos à saúde. Esse é o papel da vigilância. O plano de amostragem é um documento que inclui definição dos pontos de coleta, número, frequência de coletas de amostras para análise da qualidade da água e de parâmetros a serem monitorados. Então, a portaria ela já especifica, além dos parâmetros, a quantidade e a frequência que esses parâmetros devem ser avaliados no processo de tratamento e também na distribuição. E o plano de amostragem é um documento que compila todo esse quantitativo. Evento de saúde pública, o ESP, é uma situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de um surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico ou epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes. Eventos de massa, atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas de origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública, exijam a atuação coordenada dos órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram fornecimento de serviços especiais de saúde, públicos ou privados. O carro-pipa é um veículo equipado com reservatório utilizado exclusivamente para distribuição e transporte de água para consumo humano. Análise de situação de saúde são ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do país, estado, região, município ou área de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde abrangente. Plano de ação, conjunto de ações, procedimentos e protocolos que visam corrigir, no menor tempo possível, situações de risco à saúde identificada em SAA ou SCA, ou SAC, o SAC. Situação de risco à saúde são situações que apresentam risco ou ameaça à saúde pública decorrente de desastres, acidentes ou mudanças ambientais, ou ainda por alteração das condições normais de operação e manutenção dos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água para consumo que alterem a qualidade ou quantidade da água de consumo oferecida à população. E por fim, no 21º, povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E aí, pessoal, embora seja apenas uma leitura, a ideia é que a gente consiga fazer uma real análise de cada definição estabelecida pela portaria.